Bom dia, alunos, ou futuros alunos, ou pessoas interessadas ou entusiastas. Este é um vídeo explicativo de como organizar e tirar melhor partido da prova de Rieslings. Portanto, um pack de estudo que a Direct Wine preparou para se estudar em casa as diferenças entre a casta Riesling ao redor do mundo. Nós estamos na Direct Wine, um centro autorizado da W7 para o ensino dos cursos da W7. O meu nome é Raul Ribadave, diploma nível 4 da W7 e vou então começar por explicar em que consiste este pack. Este pack tem 4 vinhos da casta Riesling. A Riesling é uma casta extremamente versátil, mas ela não gosta de climas quentes, ela gosta de climas moderados ou climas frescos. Climas moderadamente quentes ou mesmo muito quentes não é algo para a Riesling. Notar o seguinte, notar que a Riesling pode fazer vinhos tanto secos como doces, como medianamente doces. É uma casta que tem também propensão à botrytis, mas na verdade este pack de estudo foi preparado exclusivamente para explicar vinhos que são secos da casta Riesling. Portanto, o que é que temos aqui? Temos um vinho que é este. Mas antes disso, desculpem, vou explicar o que é que necessitam para fazer esta prova. Eu peço desculpa. Nós, para fazermos uma prova destas, temos que estar preparados, num sítio calmo. Obviamente, precisamos de um copo igual para todos os vinhos. Nós costumamos usar o copo Riedel Chianti Sauvignon Blanc. É um copo verdadeiramente universal, mas vocês podem usar um copo de vinho branco, podem usar um copo de vinho do Porto, copo de prova, o que quiserem. É preciso assim que seja um copo igual para todos os vinhos. Outra coisa é que é conveniente ter um chamado table mat ou um papel onde tem o número dos vinhos, que era para poderem colocar os copos e seguirem a prova sem se enganarem. Vão também precisar, obviamente, de um saca-rolhas, vão precisar de uma cuspideira, e a cuspideira, como vocês sabem, serve para nós provarmos o vinho e depois cuspirmos o vinho, não o engolimos. Mas vocês estão em casa, tranquilos, podem desfrutar e se calhar engolir o vinho, até percebem com mais facilidade as diferenças. Outra coisa importante é que nós temos 4 garrafas e obviamente estas garrafas não vão ser consumidas todas inteiras, basicamente. E o que eu sugiro é que, se vocês quiserem guardar estas garrafas, podem utilizar, no caso de os vinhos que tenham rolha de cortiça natural, como é o caso do vinho da Alsácia e do vinho português, podem usar o Coravin. É um sistema de gás que serve para preservar os vinhos sem necessidade de abrir a garrafa, provar os vinhos sem necessidade de abrir a garrafa. Eu não vou explicar o que é o Coravin, mas as pessoas podem ver na internet, não é o objetivo deste vídeo. Mas também dar outra dica que também pode ser interessante, e nomeadamente para os vinhos que tenham rosca, ou screw cap, podemos usar uma bomba de vácuo com rolha, neste caso é o Vacuvan, para preservar os vinhos depois. Mas eu tenho uma boa notícia, é que o caso da Riesling é uma casta que eu abro os vinhos e eles mantêm-se inalterados praticamente durante uma semana. Portanto, não tenham problema nenhum em abrir os vinhos, pôr outra vez a rosca ou a rolha que vinha no vinho e guardá-lo no frigorífico, porque este é um vinho que dura sem problemas de oxidação durante uma semana à vontade. O que precisamos mais, para além disto, é de saber a temperatura de serviço e a ordem que devemos provar estes vinhos. A casta Riesling é uma casta que se consome numa temperatura de serviço fresca, ou seja, é uma temperatura que poderá variar entre os 8 e os 10 graus. Vocês devem ver isto nos vossos livros, manuais do W7, para dizerem exatamente, nos exames, exatamente qual é a temperatura. Mas isto é uma temperatura fresca. Não quer dizer que eu não possa consumir estes vinhos até a uma temperatura superior, porque são geralmente vinhos que expressam muita frescura. Isso é outro tema que eu depois posso falar num outro vídeo, mas aqui só para dizer isto.
Relativamente à ordem de serviço, a ordem de serviço é importante porque nós devemos sempre começar com os vinhos mais ligeiros e acabar nos vinhos mais encorpados. E no caso da Riesling, nós vamos provar aqui vinhos de vários lugares do mundo. É verdadeiramente uma volta ao mundo no Riesling. Temos um vinho do Mosel, na Alemanha. Isto é um clima fresco e este é o primeiro vinho que vocês devem provar. É um vinho de corpo ligeiro, a acidez vai ser alta. Nós estamos aqui a falar de um clima fresco. E, portanto, eu aqui o que vou falar, não vou dizer exatamente o que é que os vinhos são, mas quais as expectativas que eu tenho ao provar estes vinhos. Ou seja, eu já os conheço, obviamente, mas vocês vão provar estes vinhos e vão ver se realmente as expectativas vão de encontro àquilo que eu estou a explicar. Portanto, o vinho do Mosel, que é um vinho da SA Prum, uma família que faz vinhos no Mosel já há mais de 800 anos. Vocês podem achar que eu me enganei, mas não, é mais de 800 anos. E este vinho, 100% Riesling, é um vinho seco, por isso tem no rótulo a palavra Trocken, e a palavra Trocken no rótulo do vinho alemão significa seco, sendo que seco na Alemanha pode sempre ter algum açúcar residual e coisas que podem ir até 9 gramas de açúcar por litro. Isto está muito feito para compensar a elevada acidez que estes vinhos têm. Portanto, se nós temos um vinho de clima fresco, obviamente que vamos ter uma fruta mais para o lado da maçã verde e do limão, vamos ter um corpo mais ligeiro, vamos ter acidez mais elevada e um álcool mais baixo. Na verdade, este vinho tem 11,5% de álcool. Do Riesling da Alemanha, do Mosel, passamos para o que eu acho um vinho de personalidade, é um vinho que mostra muito bem de onde vem. É Eden Valley, na Austrália. Estamos a falar de Peter Lehmann, é uma vinícola muito importante na Austrália, e eles fazem este Riesling em Eden Valley, que é uma zona alta, perto de Barossa. Barossa é um lugar quente, mas curiosamente Eden Valley fica a 660 metros, com um elevado nível de precipitação, então a Riesling consegue prosperar lá bem. E estes vinhos são vinhos sempre com um toque de lima, ou seja, um toque de limonado, álcool baixo, e desenvolvem aromas petrolados, que é uma característica típica da Riesling, no caso destes vinhos da Austrália. Ou seja, muito cedo já começam a desenvolver estes aromas apetrolados, coisa que não acontece nos vinhos, por exemplo, do Mosel. O terceiro vinho, que na ordem de serviço, é uma curiosidade que eu ponho aqui, isto não vai sair nos exames da W7, mas acho que é importante para vermos como o Riesling, como a casta Riesling realmente mostra de onde vem. Este é um Riesling do Marcos Nem, um amigo meu que tem uma propriedade no Tavra Varosa. Como vocês sabem, o Tavra Varosa fica a cerca de 500 a 700 metros perto do Douro, na parte superior da margem esquerda do Douro, mas é uma casta que funciona lá bem por causa da altitude, e estamos aqui a falar de um Riesling que tem cerca de 12,5% de álcool. Só para terem uma noção, este Riesling, em termos de acidez, tem quase tanta acidez como os outros Rieslings que estão aqui a ver na prova, excetuando o Riesling da Alemanha, que tem mais acidez. Mas mesmo assim é um Riesling que tem uma acidez bastante elevada. Eu ponho este Riesling aqui porque acho que é um Riesling que vocês vão verificar, quando provarem todos, que apesar de ser tudo a mesma casta, ele é muito diferente de todos os outros. Expressa bem a latitude de onde vem, ou seja, nós estamos a falar de Portugal, do Tavra Varosa, Portugal. Este vinho está a cerca de 2.500 km de diferença de latitude deste vinho que é feito da Alemanha, no Mosel, ou seja, 2.500 km de latitude a sul. Portanto, é de esperar o quê? É de esperar uma fruta mais madura do que no caso da Alemanha. Por último, o vinho da Alsácia. Este é o Charles Parr, Amélie e Charles Parr. Estes são um casal muito jovem que
que decidiu, a família deles, tanto do lado da Amélie como do Charles, são famílias tradicionais que têm adegas na Alsácia, mas eles decidiram enverdar por um projeto próprio, biodinâmico, e que fazem a expressão do Riesling no lugar onde vem. Este é um Riesling de Altenburg. Altenburg não é um Grand Cru na Alsácia, mas é um lugar muito próximo de 2 Grand Crus e apresenta uma característica típica dos vinhos Riesling da Alsácia. É que vocês, quando provarem este vinho, a expectativa, e isto quando estamos a provar, por isso é que escolhi estes vinhos, a expectativa é que este vinho seja um vinho mais encorpado do que os outros. Ou seja, a sua substância na boca vai ser superior. Outra coisa interessante nestes vinhos é que nenhum deles tem madeira. E no caso da casta Riesling, a Riesling não gosta de madeira, porque a Riesling é uma casta aromática e se nós colocássemos o Riesling em madeira, a madeira iria interferir com os aromas da casta. Por último, a questão da harmonização destes vinhos. São vinhos, isto é importante porque sempre que estudamos para o WC temos sempre a componente de harmonização de vinho e comida. Os vinhos de Riesling são vinhos que harmonizam muito bem com tudo que é comidas asiáticas, comidas que tenham picante, comidas, no caso dos Rieslings mais ligeiros, comidas que não sejam muito intensas no prato. Mas no caso, por exemplo, do Riesling da Alsácia, já é um vinho com uma certa estrutura, um certo volume, uma certa intensidade, já pode acompanhar pratos que tenham molhos e que tenham coisas que fazem a sua base um bocado mais intensa. Eu espero que tenham gostado, espero que encontrem estas expectativas na prova que vão fazer e até breve. Se tiverem questões, podem sempre enviar-nos um e-mail. Obrigado.